Como vai, Débora Oliveira, toda trabalhada na lavanda? Aquele astral fim de semana, descanso ou astral fim de semana trabalho? Astral fim de semana descanso, feriadinho pra gente descansar. Rindo à toa, minha querida. Nos conte, o que você traz de informação pra gente hoje? Ainda estou, inclusive, porque eu estou trazendo aqui uma notícia muito importante, que é a possibilidade dos brasileiros renegociarem suas dívidas, Elisa. Sim, ficarem mais tranquilos. Ficarem mais tranquilos. A gente está aqui para poder falar sobre isso, para poder falar sobre o seu bolso, o que interessa para o seu bolso. Primeiro, antes de tudo, é importante a gente relembrar alguns dos vilões, né, dessas finanças, quando a gente está falando ali, tratando de finanças pessoais, essas dívidas financeiras acabam assolando e assombrando os brasileiros. Horrível. Atualizando esse cenário da dívida aqui no Brasil, a CNC divulgou ontem, gente, um retrato de como que está exatamente a inadimplência e o endividamento dos brasileiros aqui no Brasil. Vamos acompanhar aqui comigo na tela só para vocês entenderem. A gente teve uma instabilidade na inadimplência no Brasil nesse último mês, viu, Elisa? Por que isso? E eu vou explicar para vocês. Os endividados aqui no Brasil, 78,8% dos brasileiros estão endividados no Brasil. Quase 80%, Débora. Agora, vamos diferenciar, Elisa, que endividados não é a mesma coisa de inadimplente. O que são os endividados? Endividados são aqueles que têm contas a pagar. Eu tenho, você tem. O Picuí está aqui atrás das câmeras dizendo que ele também tem, mas as dívidas estão em dia, ou seja, você está pagando bonitinho, sem juros sendo cobrado, tudo direitinho. Em atraso, aí você se torna o quê? Um inadimplente. Quase 29% da população está inadimplente. Esse número aqui de endividados, inclusive, poderia ter reduzido um pouquinho mais, Elisa, só que a gente teve um impacto ali da questão do Rio Grande do Sul, as enchentes que aconteceram por lá, a gente teve uma alta do endividamento, da inadimplência lá no Rio Grande do Sul, isso impactou um pouco aqui esse olha índice. Que teve o desenrola, hein? Todo o programa do governo, exatamente tudo mais. Isso, mas não tem só desenrola não, eu vou trazer para vocês aqui umas soluções de outras instituições que vêm trazendo essas soluções. O importante é a gente também olhar para essa população que está ali em atraso, inadimplente, e que muito dessa fatia não tem ali condições de pagar essas dívidas. Pensando nisso, é o que a gente vai ver na próxima tela, a gente tem cada vez mais instituições financeiras e bancos preocupadas em fornecer condições especiais, inclusive descontos de até 90%. E ainda mais com parcelamento também, em muitas das situações, Elisa, para poder você conseguir quitar as suas dívidas. São feirões e campanhas especiais. Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. A gente tem aquele velho conhecido feirão Limpa Nome do Serasa. Lembra a Serasa? Sim, ela faz sempre traz um monte de gente para poder exatamente, constantemente constantemente esses feirões para poder conseguir resolver suas dívidas. Tem ali plataformas para poder você acessar e tudo mais. Por outro lado, a gente também tem, olha só, a Caixa Econômica Federal, inclusive, lançou essa semana um grande programa para poder você fazer uma renegociação de dívidas. Tudo em dia. O nome é altamente sugestivo, tudo em dia, para você ficar com tudo em dia realmente. Mas o que acontece? Qual que é a possibilidade, Débora? Quem tem dívida, por exemplo, diretamente com a Caixa Econômica, seja pessoa física, pessoa jurídica, tem cartão rural, pode procurar não só diretamente a Caixa Econômica, como também aplicativo, o próprio site da Caixa, ou seja, as formas mais acessíveis para você conseguir renegociar a sua dívida, gente. Isso é muito importante. Inclusive, se você quiser ir até uma lotérica, tem dívida até R$5.000 com a Caixa Econômica, vai até uma lotérica, você vai dar seu CPF, você vai conseguir renegociar. E se for para poder pagar tudo à vista, ainda tem um desconto de 90%. Por que é tão importante a gente falar sobre isso? Feirão Limpa Nome, Caixa com tudo em dia aí sendo lançado, porque essas empresas, elas estão preocupadas em devolver para as pessoas a condição de você renegociar. Essa renegociação é importante também, gente, para poder trazer de volta a possibilidade de ter crédito para os consumidores, que é tão importante. Gira a nossa economia e faz com que você consiga realmente viver melhor. Quem falou sobre isso para a gente foi o coordenador do Serasa, Thiago Ramos. Vamos ouvir. Os programas de negociação de dívidas são importantes porque ajudam o brasileiro a reconquistar acesso ao crédito no país. Boa parte dos brasileiros precisa de crédito em algum momento, seja para alcançar um sonho ou fechar as contas no azul, e ter o nome limpo é o principal requisito para o crédito no Brasil. O consumidor precisa se atentar a detalhes da negociação para fazer o melhor acordo para o seu momento. Primeiro, se aquela dívida está ativa no momento. Dívida ativa é aquela que está no banco de dados da Serasa e todas as empresas têm acesso ao consultarem o nome do consumidor. Essa é que tem maior impacto, maior restrição na liberação de crédito para ele.
Existem dívidas inativas que já têm mais de 5 anos, que saem do banco de dados da Serasa, porém continuam apenas com o dono desta dívida. Isso tem um impacto menor no nome do consumidor, por isso essas dívidas podem ser consideradas uma segunda prioridade no pagamento. Então tá aí, né, Liz? Ou seja, além da gente ter campanhas enormes como a gente teve, Desenrola, que a gente sabe que foi, sim, um sucesso, trouxe aí a possibilidade de muito brasileiro conseguir renegociar, limpar o nome, a gente agora também tem, agora não, né, algumas instituições cada vez mais focando nisso, grandes bancos também agora envolvidos para deixar tudo em dia do brasileiro, ou seja, começar o final de semana com o bolso aí em dia. Que bom, né? Aquele nome limpo na praça.